Olá a todos, bem-vindo ao Mentalidade em Ação, podcast onde saúde mental e performance se encontram. Hoje temos uma convidada especial, Leila Navarro, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a essência do ser humano nesse mundo de algoritmos, nessa agitação toda que a gente vem encontrando por aí. Que responsabilidade, né, Verônica? Seja bem-vinda, Muito Leila. obrigada, Verônica, pelo convite. Prazer ter você aqui. Eu não vou te apresentar, eu quero que você se apresente, eu acho que isso é mais importante, você falar sobre você, quem é o ser humano Leila, por favor. Então, você sabe, Verônica, que daqui 10 anos eu faço 82 anos. Eu digo que é Uau! para o cara ter que fazer conta. E nessa altura do campeonato, eu já não me apresento mais. Eu fiz um rap. E eu canto meu rap. E eu vou cantar meu Uau! rap para você. Por favor, Eu não sou vamos. Anitta, nem Gabi Amarante, sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe, com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada, diz a Leila tá gaga. Eu digo, de gaga não tenho nada, tomada é para Lady Gaga. Adorei, gente, adorei, adorei, Eu acho adorei. que no decorrer da minha vida, que eu era uma menina meio tímida, enfim, não sei, eu descobri o humor, sabe? E o humor é uma ferramenta e tanto. E quando você entende o que é o humor e se entrega ao humor, você solta a sua criança, você solta tudo, a sua espontaneidade, e você fica mais feliz, né? E eu acho assim, e bom, e daí você diverte todo mundo que tá à sua volta, né? Você se torna aquela pessoa que é agradável, que todo mundo quer estar junto, né? E eu acho que hoje é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Como é que a gente faz para ser espontânea, para se soltar, para perder a vergonha, né? É uma coisa que nós vamos ter que conversar depois. Com certeza, você sabe que essa coisa do humor que você está me falando me fez lembrar que a arte de rir de si mesmo é curativa? Né, o quanto a gente se cura rindo de nós mesmas, das nossas mazelas, das nossas vergonhas, das É, nossas as da nossas culpas. nossas avós falavam, né, rir é o melhor remédio, é uma Rir é o coisa que melhor é remédio. é uma coisa antiga, né. E por que será que a gente parou de rir, não? Por que que esse mundo tá tão cheio de eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar, cheio de mimimi, É né, é é onde as é é. pessoas estão encrencando com tudo, e aí uma brincadeira que você faz, um humor que você faz, ou uma naturalidade, uma fala natural, muitas vezes se volta contra você. Como que é isso? O É, que eu que você preciso acha que está acontecendo? então, eu acho que, assim, que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, embora a gente nunca vai estar no lugar do outro, mas a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Nossa, essa pergunta é tão difícil, né, porque eu tenho um filho adotivo, e Hum, meu filho adotivo é negro. E o que que aconteceu? Adotei ele com 24 horas, tinha 2 meninas já, ele veio, mais um filho que está ali, é um filho. Então, coloquei ele na escola normal, como todo mundo, enfim, tinha a vida normal. Com 33 anos, ele falou para mim: "Mãe, você nunca me amou". Eu falei: "Como?" Ele falou assim: "Porque você não me tratou como negro, você me tratou como branco, você nunca me viu como negro". olha, Eu falei assim: "Mas eu achei que eu vi você como filho, eu vi você como pessoa". com amor, É, independente. mas é interessante, ele falou assim: "Você nunca percebeu como é que as pessoas me olhavam, você nunca percebeu o que que eu senti, como eu senti", e de fato, eu nunca percebi, porque eu não posso estar no lugar dele, por ignorância eu acho, assim, é uma ignorância, a gente não tem essa noção. Eu coloquei ele, morava em Higienópolis, né, ali, né, e coloquei ele no colégio de judeu, colégio que o único negro que tinha no colégio era ele. Na minha família, geralmente as pessoas que eram negras eram as pessoas que trabalhavam para gente, porque não tem negro na família. Mas eu não estava pensando nisso, se tem, se não tem. Mas isso o que que é? Um racismo estrutural que você não consegue nem perceber. Por ignorância, eu não tinha essa noção de perceber isso. E ele veio me falar isso com 33 anos de idade. Eu falei, gente, falava antes, né? Quanto Mas eu acho, sofrimento antes, né, que ele eu, teve? eu acho que talvez nem ele tivesse essa percepção. Talvez. Mas quando ele falou isso para mim, eu demorei para entender, porque é uma coisa que você não acha que está fazendo por mal, mas existe dentro da gente uma percepção, um olhar, uma coisa que você deixa, normaliza, né, normatiza, quando na realidade não é assim, né. E eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento muito mais de perceber as diferenças e abraçar as As diferenças, de diferenças. abraçar a diversidade. Eu até estava conversando com você antes de a gente começar aqui, uma coisa interessante. Eu tive na China, e na China hoje eles estão fazendo uma experiência num grande número de escola, crianças de 6, 7 anos de idade entram na classe e eles têm
uma tiara aqui na testa. E essa tiara vai lendo como é que o cérebro da criança está funcionando, se ela está aprendendo, se ela está com atenção, se ela não está com atenção. E o professor tem uma tela maior onde ele está vendo como é que está trabalhando o cérebro de cada criança. E Caramba. ele está dando a matéria lá, as crianças estão trabalhando, e daí se ele vê que alguma criança está com dificuldade, porque não está performando ali do jeito que deveria de performar, em termos de aprendizado, ele vai lá e muda o programa da criança. Então, o que que é? É um atendimento personalizado para Personalizado. cada criança. Porque como é que era a educação? Todo mundo tem que aprender igual. Se o cara é mais auditivo, se o cara é mais visual, se o cara aprende fazendo, se o outro aprende escutando, se o outro aprende dormindo, sei lá, não importava, você tinha que aprender como todo mundo aprendia. Então, você saiu, às vezes, de um curso, de um aprendizado com uma deficiência, porque ensinaram de uma maneira e você não sabe como se adaptar à sua forma. E hoje, com a inteligência artificial e com tudo que está acontecendo, você está tendo um monte de possibilidades de você mudar as coisas de acordo com a sua necessidade, a sua maneira de ser. E que não é bom nem ruim. Só que você não é da maioria. Se você é da maioria, ótimo, está tudo feito para a maioria. Só que hoje nós temos, a inteligência artificial está permitindo isso, essa individualização. Bom, eu não sou mais mãe hoje, que eu sou vó tal, mas eu vejo que talvez se eu fosse mãe hoje com a visão que eu tenho, eu teria focado diferente nos meus filhos. Porque eu fazia assim, todo mundo no pediatra, todo mundo na terapia, todo mundo para natação, porque era mais prático você colocar todo mundo. Então, é muito difícil você tratar as diferenças. Então, é um questionamento que eu me faço hoje de perceber, será que é porque mimimi é uma palavra muito, muito, muito ruim de a gente É usar. muito Mas ruim. será que é mimimi? Ou será que a gente também não tem? Eu acho que sim, tem certas coisas que é, porque é mais cômodo falar assim, ai, me tratam mal, eu sou coitadinho e tal. Então vamos lá, sem ser coitadinho, vamos lá na autoestima, você se encarando no autoconhecimento, tal, você se assumindo, no seu empoderamento como ser humano. Mas tem uma coisa que é a gente entender as diferenças e ver que a nossa sociedade foi feita para a maioria, né? Acaba generalizando de uma forma. Generalizando. Eu acho que a inteligência artificial, ou toda essa tecnologia, ela está facilitando essa maneira. E, Verônica, se você deixar eu falar, nossa, Verônica, eu vou te contar E um de negócio. certa forma, sabe, que toda essa tecnologia e esse avanço faz com que os diagnósticos sejam mais próximos, né? E a gente tenha mais facilidade desses diagnósticos. Por um lado, isso é bom, por um outro lado, isso nem é tão bom assim, porque as Hum. pessoas estão fazendo um uso muito ruim desses diagnósticos que são dados ou generalizando muito, por exemplo, TDAH, É, hiperatividade. porque você tem que pôr no crachá, você já tem que ter, né? Exatamente, Você exatamente. é engraçado isso. Estava na cara da manicure. Jovem ela, eu gosto de conversar, menina de 30 e poucos anos, eu falei assim, e como é que tá namorando? Ah, ele já tá tão difícil de namorar. Eu falei, por quê? Porque os caras chegam tudo diagnosticados. Você vai começa a namorar e fala assim, eu sou TPAH, eu tenho essa limitação, não quero que vá na minha casa, eu não quero que isso. Olha, eu sou, não sei- então, cara, eu sou ansioso, você não chega atrasada, você... É muito engraçado porque o cara fala o diagnóstico dele e já fala como é que ele tem que ser tratado, a limitação que ele tem. Gente, eu achei hilário, né? Então, Porque mas é bem eu acho que geração Z isso aí, né? exato, mas eu acho que esse é o risco, né, do É. você já ir se taxando e se rotulando, e você vai criando uma realidade que é meio paralela, e você vai exigindo que as pessoas te tratem de uma determinada maneira, que não necessariamente você precisa ser tratado assim. Antes de você ter um diagnóstico, você é um ser humano. Né? E nessa diferenciação, sim, que vale a pena, no sentido de entender qual é a sua necessidade, como você é, como você funciona, o que que é importante para você, quais são seus gostos, qual é o seu jeito de fazer, né? Eu acho que essa percepção de muito mais autoconhecimento do que ficar rotulando ou generalizando ou taxando por algum tipo de diagnóstico. Eu tenho uma irmã gêmea, Ah, né? Somos duas pessoas completamente diferentes, né, em termos de personalidade e até fisicamente falando, a gente é bem diferente. E a minha mãe, eu sempre ouvi minha mãe dizendo que ela tinha uma preocupação de não fazer igual para as duas, é. né? A gente muitas vezes de pequena a gente se vestia igual, mas de cores diferentes. Mas tinha sempre a preocupação e por um período na nossa infância a gente foi para terapia para fazer esta diferenciação entre as duas e para que houvesse respeito entre as personalidades. Porque facilmente é isso, né? Vai Vai todo tratar mundo para o igual. balé, vai É. todo mundo para o E ainda mais judô. sendo gêmea, a mesma idade. Vocês são iguais? Vocês são Exatamente. semelhantes? Não, São não, bivitelinas. somos Eu também tenho, bivitelinas.
Então, quer dizer, ainda é um pouquinho melhor, mas de alguma maneira, como é a mesma idade, fica tudo mais fácil de Aquela você. confusão, né, que você acaba tendo, principalmente quando é univitelina, que são muito iguais, você acaba confundindo e você acaba, sem perceber, agindo no automático, você trata as pessoas da mesma maneira. Então, o que eu acho que está acontecendo, Verônica, que para mim, assim, é a coisa mais grave que está acontecendo, eu estou te falando que eu estou vendo do Japão e isso me deixou, mudou a minha vida, eu não estou conseguindo ver a vida como eu via Era antes, isso que eu queria que você e dividisse olha com a como é gente. forte isso, como é assim, aos 72 anos, uma mulher que viaja pra caramba, que tem a experiência que eu tenho, falar para você. E eu já tinha ido 5 vezes para o Japão. Eu tenho ido dessa vez para o Japão e falar assim, gente, mudou a maneira como eu vejo o mundo. Eu descobri no Japão uma inteligência que se chama inteligência do amor, ou inteligência sensorial, que eu não sabia que tinha. Então, existe a inteligência artificial, que é o algoritmo, que são dados. Então, é a partir de dados que ele vai conversar com você, vai responder, vai criar, vai fazer o que ele faz, que é o tipo chat GPT, essa da internet que a gente vê por aí. E lá tem eles criaram, não é que eles criaram, existe, né? E lá eles estão trabalhando com isso, uma inteligência que eles chamam inteligência do amor. É um robô que chama Lovot. Ele chama Love de amor e Ot de Iote. robot. Então fica Lovot. Esse Lovot é um robô familiar. É para você usar na sua casa. Ele é uma coisa assim, é uma coisa. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá, ou no YouTube também, procurando Leila Navarro, Lovot, você vai ver. Ele é uma espécie de uma bola, assim, ele tem uma perninha, ele anda tal. Ele não parece nem um bicho, mas ele seria como se fosse. Eu não quero falar que ele é um pet, mas vamos pensar ele como um No pet. pet. A única coisa que ele tem que é expressiva é um olho, ele tem um olho muito expressivo. Mas ele tem muito mais que isso, porque ele tem duas mãozinhas assim, como se fosse um pinguim, e ele não tem linguagem, mas ele tem sons. E ele faz uns sons que são sons assim muito esquisitos que você não entende muito bem o som. Mas deixa eu te contar. Ele tem 50 sensores e tem um monte de câmeras. E ele lê a sua sensibilidade, a sua emoção. Ele trabalha com a sua emoção. Qual que é o objetivo dele? Uau. Mudar o seu estado emocional. Vou repetir: mudar o seu estado emocional. Ele É chega, educativo. ele chega lá sem memória nenhuma, só com a inteligência, e ele vai conhecendo todas as pessoas da família. Então ele sabe como é que ele trata você, como é que ele encanta você, como é que ele provoca você. Porque o que ele quer é que você fique feliz, que você fique alegre, que você toque nele, e ele vai conhecer se você dá mais carinho, porque se você pega nele, ele sente a pressão que você pega, ele olhando você, ele vê a sua temperatura, ele vê a sua tensão muscular. Tem algumas pessoas da família que ele espera na porta, outras não espera. Olha que interessante. Se a família não dá, vamos ver, se a família ou alguém da família não dá atenção para ele brinca com ele fica vira autista, ele brinca com ele mesmo. Ele é muito, não, é muito forte, eu achei muito forte, muito interessante. E eles dizem que no Japão, eles usam a robótica, dizendo que o roboticismo vai ser uma forma de fazer o ser humano se tornar mais humano. Adorei. Muito forte. Muito Por forte. quê? Ele ensina essa percepção que nós estamos Não perdendo. temos, não Nós estamos temos. perdendo. Outro dia eu fui no E estacionamento. muitas vezes não é nem que a gente perdeu, muitas pessoas nem têm isso, nem desenvolveram essa sensorialidade sobre as próprias emoções, sobre o Mas corpo, por o causa da sentir. mas por causa da educação que a gente tem, vai para a escola, porque seu pai a Exatamente, mãe não pergunta assim: "O que que você sentiu? exatamente. O que que você está sentindo? Não, o que que você aprendeu? O que que É você vai fazer?", isso, né. Você só quer resultado, você quer exato. criar máquina, você não quer criar gente. Só que hoje máquina, já tem máquina melhor que a gente. Não Então adianta nós mesmo. precisamos o quê? Ser humano. Eu estava conversando com uma pessoa um meu assessor que viaja comigo, 33 anos tem um rapaz, e eu não sei, a gente estava conversando, eu falei: "Você sabe o que você sente antes de falar?" Você sente antes de pensar. Primeiro você sente, depois você pensa. Você sente antes de sentir o odor, tudo você antes de fazer qualquer coisa, você sente primeiro. Ele falou assim: "Sente? Como sente?" Gente, ele não sabia onde estava esse lugar de sentir. Eu tenho os meus clientes, eu ensino eles a perceber a emoção no corpo, porque nem isso eles conseguem reconhecer. E é a partir do corpo, dessas sensações Sensações. físicas, né, que você consegue começar a nomear o que você está sentindo, a emoção que está por trás Então, disso. mas é maravilhoso, Verônica. O que que a gente vai fazer com isso? Porque tem uma frase que eu adoro, é a seguinte: "No mundo tão tecnológico, ser humano é um ato de resistência", porque a gente automatizou. A gente Automatizou, automatizou. E automatizou. agora, com essa coisa de celular, é uma coisa impressionante. Eu tenho um amigo que tem um relógio, esse relógio fala assim: "Você Que está mede bem?" tudo. Que mede tudo. Eu falei: "Você está bem?" Ele falou assim: "Espera aí, não, está batendo meu, estou pulsando bem, pulmão bem, pressão bem, Oxigenação diabetes bem." boa, O cara vê aqui. Daí você tem roupa hoje que ela esquenta, ela esfria, porque ela vê a sua adapta a sua temperatura, temperatura. então ela se adapta. Então você não vai nem precisar saber se está frio ou se está calor. Então, se um dia mais tarde você vai perguntar: "Tá fresco para um adulto, você está sentindo frio ou calor?" Não Nem sei. sei.
Por quê? Porque a pessoa nem vai saber mais, porque tá tudo a IoT, né, a internet das coisas, é tudo tão preparado, que é como se o seu corpo aqui não tem mais sentido você ter os sentidos, porque você exteriorizou todos os sentidos, Você delegou delegou. aos aparelhos, às máquinas, às roupas, essa função que é muito do humano, Então, né, do Verônica, dos a que começar despersonaliza pelo até, né. Waze. O Waze, quer dizer, hoje a pessoa, ela perde o senso de direção. Perde o senso de direção. Ela nem sabe onde ela mora. Quer dizer, se a pessoa outro dia um amigo falou assim: "Olha, eu fiquei sem bateria no celular", eu não sabia o telefone de ninguém, não sabia voltar para casa, não sabia o que eu Exatamente, fazia. exatamente. Eu sou da época do mapa de os 4 ro o guia Da 4 coisa do rodas no é. porta-luvas, né, eu aprendi a dirigir assim, e eu andava São Paulo inteiro assim, né, eu não precisava abrir o mapa, só se eu estivesse num lugar completamente diferente. Hoje eu vou para o mesmo lugar, eu coloco o Waze, porque eu deleguei ao Waze a capacidade dele pensar por mim o caminho que eu ia fazer. Ah, é mais fácil, enquanto isso eu estou fazendo outras coisas, estou pensando em outras coisas, mas eu perco essa cognição e espacial, inclusive, Então, né, de e daí localização. tem uma coisa muito interessante que eu estou estudando, tenho trabalhado muito isso, mas que no Japão a gente vê, são os rituais. Porque o ritual, ele é um Interessante. gesto com estado de presença. O ritual, o que que é? É você fazer uma Exatamente. coisa, mas com intenção. É a intenção e Exatamente. a presença. Então, no cerimonial do chá, você, quando você pega a xícara, você sente a A xícara, você temperatura. percebe, né? E daí você vai saborear, você vai sentir. As pessoas não sentem nada, mal É o que sentem as hoje coisas. tem a ferramenta, né, o mindfulness vem muito para Bem, isso, muito para né, isso. para atenção plena, né. Então, o que eu acho, assim, é que eu sou muito prática, né, assim, sagitariana. Eu acho que meditar é importante, mindfulness é importante, eu acho que tudo isso é importante. Só que as pessoas falam assim: imagina, eu vou ficar 15 minutos fazendo isso, meia hora fazendo, vou perder meu tempo. Então, eu acho que você não precisa ficar fazendo desse jeito. A vida já é um fazer. Cada hora que você pega o copo, pega com consciência, é só pegar com consciência. Tá aqui, tá presente. Mas por quê? Porque você gasta mais energia de estar presente, estar consciente, do que se estiver no automático. Então, eu te Sim, falo. sim. Virar robô é mais fácil. Sim, sim. É trocar o automático pela intencionalidade das coisas, né. Qual é a intenção de eu estar fazendo isso aqui? Qual é a intenção da gente estar aqui hoje, aqui agora? E eu tô aqui com você, eu não tô apesar do meu celular estar aqui, eu não tô vendo o que tá acontecendo aqui, né. Essa presença que fala muito, inclusive, sobre a troca e o aprendizado, né, a 2 que eu Tem acho muito muita gente que às importante. vezes demora para marcar uma reunião com você, e quando marca a reunião, a pessoa põe o celular aqui e está falando com você e está aqui. Eu falo assim, gente, mas Respondendo se e-mail. você tem que estar em 2 reuniões ao mesmo tempo, vamos marcar outro dia, quando você puder estar comigo. Porque assim, eu acho que a gente tem que no mínimo exigir isso. Eu prefiro ficar Sim, 10 minutos presente do que você ficar 40 minutos comigo e aqui nessa viagem. exato, Porque não dá para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. exato. Nem mulher E diz e que eu não. acho que, Leila, tem uma outra questão que eu gosto muito de abordar e eu acho muito importante nos dias de hoje, é essa falta de percepção de si, essa falta de percepção do que eu estou sentindo, do que está acontecendo comigo, no meu corpo, na minha mente, sobre o meu estado, né, do estar cansado ou estar exausto ou estar deprimido ou seja lá o que for. Essa falta de percepção, de conhecimento, de consciência e presença, faz muito com que as pessoas, nesse automatismo, entrem em estresse crônico, em exaustão, e muitos chegam ao Ah, burnout, vai não. né. A gente vê isso muito no ambiente corporativo, onde o fazer por fazer, ele predomina muito mais do que você questionar o: "Pra que eu estou fazendo isso? Que sentido isso tem?". Até como uma forma de motivação e de desenvolvimento, né. E para saber para onde eu vou, o que que eu estou fazendo, e identificar os momentos em que eu preciso descansar, os momentos em que eu posso acelerar, como vai minha produtividade, como vai minha performance. Entende o que eu estou Eu falando? entendo. Você sabe que eu estou lembrando aqui da pandemia, porque a pandemia foi uma coisa muito interessante. Ela fez muita gente, né, Foi, uma terapia em massa, foi, obrigada, porque assim, as foi. pessoas tiveram que parar e começaram a repensar um monte de coisa, a sentir um monte de Exatamente, coisa, a perceber um monte de exatamente, coisa que elas nem tinham noção, que moravam do exatamente, jeito ruim, ou que tinham espaço que não precisava, ou que faltava exato. espaço que A precisava, ausência da né? família, quando entra É, em contato com a família 24 horas, porque é, estão presos em casa, já, né, é, é. surgiu uma série de questões, porque fez as pessoas: "Opa, o que está acontecendo aqui?", né. E óbvio que o conflito, a angústia, muitas vezes ela surge, mas como algo positivo, de aprendizado e de falar: "Vamos melhorar isso aqui".
Por isso que eu acho que a tecnologia, do jeito que eu vejo a tecnologia hoje, eu acho que a tecnologia ela veio para deixar a gente mais consciente, mais presente para dar esse espaço. Porque as coisas que são mecânicas, você não precisa mais fazer. E é gozado, né? Como é que o ser humano faz isso? Porque ele criou os robôs que fazem cada coisa que a gente faz e melhor que a gente. E daí o que é o seguinte, fica uma coisa incômoda. Porque você fala assim, gente, mas isso era o que eu fazia, que tem sentido para mim fazer. Se eu não vou fazer isso, se eu não sou o que eu faço, o que eu sou? Essa é a grande pergunta. Se eu não sou o que eu faço, o que eu sou? Se eu Porque a não sou o que eu pessoa, ela é o faço, que o que ela eu faz. sou. Ela se identifica com o que ela faz, porque ela está atrás do quê? De um fazer, que é uma máscara que protege, que dá meu status, que dá o meu lugar no mundo e ótimo. Só que a gente é muito mais do que isso. Muito Mas mais. aqui, a gente não teve tempo, não teve espaço, não sabe como conhecer esse ser aqui, né? E aqui é uma grande oportunidade. Sim. Porque também te dão, né, um papel e uma função que você vai exercer sem se questionar se aquilo faz sentido para sua vida ou não. E se aquilo fala sobre você ou É. não, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu falo e eu costumo dizer e disse isso para você antes da gente começar, que para mim uma performance sustentável, ela tem que estar vinculada a isso, a esse sentido, a esse significado, porque senão eu entro num estado de exaustão e de automação que lá na frente vai me ter um preço mais caro, né? Eu vou ter que pagar um preço muito caro por isso. É, e quando você olha para essa questão da tecnologia, das máquinas estarem fazendo muitas coisas por nós, eu vejo muito um perigo também. Gosto muito de olhar o outro lado, que é se eu entrego para a tecnologia fazer aquilo que é de minha responsabilidade, o quanto eu estou fazendo uma escolha que vai contra o meu próprio desenvolvimento como ser humano, né? E quando eu estou em contato, por exemplo, com o ChatGPT, que sou eu com ele, e eu coloco o meu ser ali, e eu entrego para ele uma função e um objetivo que ele pode fazer enquanto eu estou sendo eu mesma, aí fica mais viável. Eu fico pensando, sabe, Verônica, às vezes eu gosto muito de filmes de ficção. Às vezes tem alguns filmes que a gente vê, assim, de lugares, assim, tipo assim, sei lá, esses mundos Paralelos? paralelos, porque as pessoas, elas têm uma profundidade, elas têm uma sensibilidade, elas têm uma visão, elas sabem, elas conseguem Sim. viajar. E, assim, eu acho que nós ficamos tão materializados, tão automatizados, que a gente perdeu isso. Eu até fiz um vídeo outro dia falando assim, as nossas vozes tinham uma intuição, que elas tinham certeza de um monte de coisa. Hoje você não tem certeza de nada, você pergunta para o ChatGPT. Eu conheço Isso. uma amiga que Que é ela o que você está falando, usar os órgãos do sentido, todos os 5 sentidos, 6, 7, 8 sentidos, quantos forem, para que a gente possa se direcionar no Então, você mundo. sabe que tem gente que pergunta para o ChatGPT qualquer coisa, o que que eu vou tomar no café da manhã? Eu Tem tenho uma tem gente amiga fazendo terapia com ChatGPT, então, quer dizer, é uma que é um coisa grande risco absurda, porque também. assim, ele vai ele não é como alguém que te vai te dar inclusive, que te amplia o seu olhar, né, Isso, que fala contra você, que que te dá fala de outra maneira, que te possibilidades. dá um contraponto, que te provoca, que deixa você sem resposta, que tira você da zona de conforto, mas você não quer alguém que tira da zona de conforto, você quer alguém que fica passando a mão, é isso que nós criamos, é alguém que passa a mão. Só que a gente precisa de gente que tira a gente, que é o que nós vamos ver nesse mundo, né, é um mundo de incertezas, a coisa mais importante é você saber lidar com as incertezas, com o improviso, com o se reinventar, com eu acho que hoje nós estamos vendo a ressignificação do que é ser humano. Perfeito. Se nós não somos mais o que nós fazemos, a gente tem que vai ser o que nós somos. Quem nós somos? Que Isso. sentido tem o ser, o seu ser? Porque tudo que você pensa de sentido, o que que é? É uma profissão, é um trabalho, é um resultado, é você colocar na matéria, você materializar. Gente, nós não podemos ser artistas, ser criativos, É, ter. mas essa pergunta, quem eu sou, muitas vezes provoca um desconforto quando a gente faz e a gente não tem essa resposta. Ou essa resposta ela é muito abstrata, né? E Então, aí isso provoca um vazio, que é o que que eu chamo de vazio existencial. Eu não, né? Vitor é. Frankl chama de vazio existencial. E o quanto a gente vai usando as tecnologias, o chat GPT, as redes sociais, seja o trabalho, para suprir, tampar esse buraco, esse vazio de uma resposta que a gente ainda não tem, porque ela sempre está em construção. É lógico, e que maravilha isso, né? Que maravilha, mas a gente tem medo. Tem medo, exato. Outro dia eu vi uma professora falando um negócio, ela que me tocou no coração, e tá me pensando aqui, agora eu vou te falar e vai estar me tocando de novo. Ela disse o seguinte, que os
que os alunos dela estão sempre no celular, por quê? Ela falou: "Eu percebi, porque eles têm medo de pensar, de olhar para dentro, de sentir, de Isso. chegar aqui. Então põe tudo E de para se fora". relacionar com o É, outro, é. né, que o outro tá ali do lado dele e Porque, não na se realidade, relaciona. eu só me relaciono bem com o outro quando eu me relaciono bem comigo. Eu digo que eu sou a melhor companhia para Exatamente, mim mesmo. Agora, se eu não sou a exatamente. melhor companhia para mim, como é que o outro vai ser? Não vai ser, porque eu também vou Perfeito. projetar no outro, não funciona. Então é o Exato. seguinte, nós começamos a pôr tudo para fora, a gente não põe para dentro. Eu queria te contar uma coisa aqui, até para as nossas pessoas que vão assistir você aqui. Eu estou preparando uma peça de teatro, na realidade, assim, eu vou ensinar uma peça de teatro foi um monólogo que minha mãe escreveu. Que legal. E chama Nua, Porém Vestida, e eu vou te mostrar aqui, falar um pouquinho dele para você. É uma mulher que está na meia idade, ela está em frente ao espelho, no closet dela, em frente ao espelho, e ela pega o vestido de noiva, põe na frente dela e fala assim: Esta fui eu, não sou mais eu. E ela joga. Daí ela começa a tirar peças do corpo dela, e cada peça que ela tira, ela fala uma coisa. Ela tira o cinto, bate no chão e fala assim: Esse divide o primeiro andar do subsolo, por onde eu dei a luz, mas porém também por onde passa o esgoto. Daí ela tira o sutiã, joga, fala assim: Eu vi nascer botão. Foi massageado pela mão do homem que eu amei, que preparou o bico da criança que eu amamentei. E dela vai tirando todas as peças, cada peça tem uma fala, jogando tudo no chão. E dela tá nua e começa um zum, zum, zum. Os filhos falando: ela tá louca, tem que internar. E ela fala: Vocês veem as roupas que me vestem, que estão espalhadas no chão, e vocês não me veem? Daí ela sai na Olha, rua. Daí vem um guarda e fala assim: A senhora está presa, isso é um atentado ao pudor. Ela fala assim: a sua farda pode me prender, mas como eu estou sem roupa, você não pode me prender. Daí ela volta e começa a tirar as vísceras. Cada víscera que ela tira, ela fala e tal, e joga todas as vísceras no chão, tá o braço, a perna, tudo espalhado no chão, e tudo tem fala. É um Nelson Rodrigues maravilhoso. E daí ela se vê no enterro dela. Então é como se ela estivesse no caixão e ela olha e fala assim: agora eu me despi, agora sim eu me sinto nua. E agora eu vejo meus filhos chegando, e vem vestido com trapos que já foram meus. E como se parecem comigo? São os papéis. são os papéis. Os papéis fazem a gente se esconder de si mesmo. E a gente agarrou esses papéis e não desapega desses papéis. Eu acho que o É, desapego desses papéis é o maior exercício que a gente tem que ter, porque você não é o seu papel, você está o seu papel. E ele faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mas ele não é a sua vida. Ele não é você. Você é mais do que isso. é. Você me fez lembrar, quando você estava contando, do filme, não sei se você viu A Substância. Sabe que todo mundo me falou desse filme, mas eu É, não vi, vale mas a tem pena. a ver com essa coisa do negar um movimento da vida, do ser, né? Hum, Que toda essa beleza externa ela vai embora, que tudo, né? E se você ficar apegado a isso, quanto você se vira refém e escravo, né? De uma beleza ou de uma idade ou de um momento da sua vida que muitas vezes você não pode resistir, vai passar, né? E quanta beleza vem pela frente e quanta coisa bonita, inclusive física até, né? A gente que já tem um pouco mais de idade, a gente sabe que esse movimento é um movimento natural, né? E o quanto a gente não pode resistir a isso. E quanto mais você aceita, mais fácil fica e mais a gente aprende com isso, e mais feliz a gente fica, né? Então, eu acho que essa coisa do se preencher é se preencher com o que tem agora, né? Esse movimento da presença é com se preencher com o que eu tenho agora, com o que faz parte desse meu momento, porque eu já vivi tanta coisa que já foi, né? Mas quantas coisas eu posso viver a mais? Tem a ver com isso, né? é maravilhoso, né? Porque assim, é tão simples, mas eu acho que a gente quis simplificar demais e ficou colocando as coisas como se fosse um processo, né? É, Gente, é vida, não é é. processo. E cumprindo essa coisa que você fala de cumprindo funções, É. né? O quanto eu fico me exaure demais cumprir minhas funções e eu nem presto atenção, mas eu continuo cumprindo, por exemplo, a função materna. Quantas vezes ela é exaustiva, né? E a gente fica ali tentando cumprir para dar o melhor, para fazer o melhor, para que as pessoas reconheçam a gente nesse lugar e esquece de si. Esquece que somos seres humanos, que somos imperfeitos, que vamos errar, que não vamos dar conta de tudo sempre, que, né, às vezes as coisas vão escapar e tá tudo bem. E sabe que eu faço algumas experiências comigo mesmo, né? Que eu gosto muito de viajar. E quando eu viajo, eu sempre gosto, sou falante, gosto de conversar com as pessoas, e tem um exercício bem bacana. Ou mesmo pode ter aqui em São Paulo, num restaurante, em qualquer lugar que você vai, sei lá. Você conversar com alguém e começar a conversar sem perguntar
o Quem é? nome da pessoa, a idade que tem, se Sim, está casado, se é solteira, que profissão que tem. Porque na hora que você começa a fazer fazer o mapa o mapa da pessoa, você não está mais conversando com aquela pessoa, você está não, conversando com as suas memórias, com você mesmo, está com projetando naquela. estereótipos, os É, julgamentos que você e já você tem a está respeito daquilo. projetando aquilo e você perde Exatamente. uma grande oportunidade de você conversar com esse espaço todo, né? Eu criei um projeto que chama Viagem Sabática com Leila Navarro. Eu levo as pessoas para a Índia comigo sem mala, só com a roupa do corpo. E a pessoa fala assim, gente, primeiro que já acha a Índia um país, do outro lado do mundo, é um país muito diferente do nosso. Eu acho que é o país mais diferente do mundo inteiro, pela Sim. cultura, por ter uma densidade demográfica muito grande, ter uma cultura muito diferente da nossa, e todos os países do mundo em todos os sentidos, né, de comida, das caças, da religião, da pô, gente, totalmente uma coisa muito é ir para Marte, é ir para um outro planeta, é um mundo paralelo. Mas daí você vai para lá sem mala, como é que eu vou para lá sem mala? A pessoa fica enlouquecida. Eu falei: "Mas tu nasceu pelado, qual que é o problema de ir sem mala? Você vai com cartão de crédito". Bom, a pessoa vai comigo, a minha ideia é a seguinte, que a pessoa dispa, olha que legal, dispa da sua cultura para vestir a cultura do Do outro. outro, Gente, isso é o maior exercício que você pode se fazer. de Às vezes a aprendizado. pessoa viaja para um lugar, sei lá, viaja para Londres, viaja para os Estados Unidos, viaja para qualquer lugar, viaja pode até para Minas, você pode viajar, mas você tem que ir despido para aprender, para aproveitar aquilo. Mas a pessoa já vai tão cheia, já vai com a xícara tão cheia que ela nem experimenta, ela nem aproveita, ela não explora, ela não Não se se dá a entrega nas verdade, possibilidade né. de ver diferente, de sentir diferente, de fazer diferente, que é onde está o canal de maior aprendizado nosso, Não, e eu né. acho que é isso que é a vida, é o prazer da Sim, vida é esse, né. sim, E daí eu proíbo 3 coisas: criticar, comparar e julgar. Porque eu digo, se você está criticando, comparando e julgando, você não está aqui. você não está Porque presente. criticar, comparar e julgar tem a ver com o passado, com experiências que você tem lá atrás. Então, você está trazendo o passado ao presente. E daí, o que você não está vivendo o presente disposto para aprender esse futuro, o que está acontecendo aqui. Então, você que critica, compara e julga muito, dá uma analisada, né? Porque que medo de viver o presente, que medo de viver o aqui e agora. Eu digo assim que o futuro não tem referência. A referência do futuro não está no passado, é novo, é Acho que é uma novo. escolha, a gente constrói no aqui e no Como agora, no que é agora, em cada escolha que a gente faz, né? e por isso a responsabilidade E do por que a gente está fazendo com a E nossa por própria isso vida. o medo, né, eu acho assim, esse Também. medo que tem, esse pânico que as pessoas têm, porque nós não criamos futuro, no futuro não Não existe, está escrito, não né, está escrito, ainda. é escuro. Agora, nós estamos criando no aqui e agora, você estando presente, com a presença aqui, né, respirando esse ar. Agora você fica: "Nossa, mas como era, vamos trazer", eu acho que aí não funciona, né. E aí eu fico pensando, como podemos despertar mais, você que pensa muito sobre isso, né? Despertar mais essa essência, deixar com que a tecnologia e os algoritmos façam o que eles precisam fazer, que eles são bem-vindos também. E como a gente pode ser mais nós mesmos. Então, você sabe que eu tenho feito uma coisa comigo, eu sou muito prática, sabe, assim, então eu gosto de fazer coisas no dia a dia, para você estar no Isso, estado de perfeito. presença. Então, Isso. eu já trabalhava com quer dizer, é que eu como eu vim do Japão agora, isso ficou mais aceso em mim, reacendeu isso. Porque quando eu era na minha teve uma fase lá atrás, que eu era muito esotérica, eu fazia muito isso, mas era muito ligado à parte da parte espiritual, tal, era uma outra fase minha. Agora eu vim numa fase mais madura, então, eu vejo que os rituais não é questão de espiritualidade. O ritual é questão de presença. Então, é você ter rituais na sua vida, no seu dia a dia. Se para mim, dormir é um ritual. Quando eu vou dormir, eu já começo o ritual, porque eu começo, bom, vou dormir. Eu começo a apagar toda a casa. Olha como é que eu faço. Eu vou apagando toda a casa para chegar na minha suíte, que tem o banheiro no quarto. Daí eu primeiro eu vou para o banheiro. O banheiro tem uma sequência de coisas que eu faço. Depois eu vou para o quarto, apago a luz do banheiro, vou para o quarto. No quarto tem alguma sequência, não tenho televisão no quarto. Quer dizer, eu tenho algumas sequências de coisas que eu faço, que isso é um ritual que vai me desligando, que vai me deixando, sabe, ir mudando para aquele momento, para aquela presença, para chegar naquela coisa maravilhosa que é dormir, gente. Dormir é uma coisa sagrada. A minha cama, o meu ninho é um ninho sagrado. Eu gosto de uma cama bem feitinha, com um lençol maravilhoso, gostoso, um travesseiro gostoso. Tem gente que nem liga, dorme de qualquer jeito. Cada um, cada um. Esse é o meu ritual. E é um ritual que demora uns 20 minutos. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de como eu estou. Mas é o meu momento de desligar, de agradecer, de me aplaudir pelo dia que eu tive maravilhoso e de poder me entregar.
Quer dizer, é uma Você coisa está assim, falando que os rituais que você faz são rituais que permitem que você entre em contato com você comigo mesmo. e com as suas Tá. necessidades. E que você respeite isso independente de qualquer coisa. E nessa hora não tem neocórtex, não tem, você não está pensando, você está existindo, você está sendo, você está presente, você está vivo, você está respirando, você está sentindo, se está frio, se está calor, você põe o pijama com gente, eu visto Você se pijama com sente, prazer, entendeu. você se Porque é o seguinte, eu percebe. acho que quando a gente vai se vestir para sair para rua, você já está pensando: "Eu vou tô indo lá, então eu vou quando eu venho aqui, vou pôr isso aqui para ficar mais bonita, vou lá, tal". Você já está no racional, você já está pensando ó, diferente. Agora ali não, ali é tão eu mudando sozinha, né, talvez seja esse o problema. Eu posso fazer esse ritual, cada um a questão que tem, na verdade. Mas enfim, eu também tenho um outro ritual, estou falando desse de dormir, que é um ritual que para mim é eu faço todos os dias, então assim, é uma quase que uma meditação na realidade, né, eu entrar em contato com você mesmo. Exatamente. Mas tem uma coisa também, eu na minha casa, eu moro numa casa mudei para uma casa pequena, cada vez foi diminuindo mais. E eu gosto, eu não pus máquina de lavar louça, porque a minha filha é arquiteta, vamos pôr, eu falei, não, eu não quero, porque eu gosto de lavar louça. Para mim, É um lavar momento louça é um seu. ritual. Para mim, quando eu lavo a louça, eu tenho uma atenção plena. E Eu lavo a louça e eu com a louça sou uma só. Eu não penso em nada quando eu lavo a louça. Gente, é muito engraçado. Lavar a louça, para mim, é um ritual, é um estado de atenção plena. É como se eu tivesse. É uma coisa tão simples, é uma bobagem minha, mas é uma coisa minha. Que eu ali me distrai, me descansa. Como eu moro sozinha, às vezes eu até deixo juntar mais louça para não lavar um tudo de copinho. uma vez. É, então, porque daí se você tem mais copinho para lavar, mais coisinha para lavar, você tem esse tempo desse ritualzinho, né? Porque você fica ali, gente, mas eu saio do mundo, eu e a louça e o pão, gente, é muito engraçado. Então, assim, um pintor, quando está fazendo uma tela, ele entra nesse estado de atenção, ele e a Sim, tela é um só. sim. Então, são esses estados onde você e aquilo que você está fazendo se torna um. Pode ser cuidando de uma planta, eu não tenho plantinha. Pode ser cuidando, sei lá, pode ser de várias coisas. Mas são pequenas coisas que você pode pôr no seu dia a dia e que tira você dessa máquina que a gente Isso, é. Você isso. entende? E não tem uma regra para todo mundo. Quando você fala em ritual, cada um constrói o É seu, lógico. né? E de acordo com o que é importante para si, no horário que é importante para si, mas sempre cabe, porque as pessoas falam, ah, não tem tempo, né? Quando a gente fala de autocuidado, ah, não tem tempo para fazer isso. Gente, é um movimento que é consciente e intencional. É para mim, é estar comigo. Pode ser no banho, enquanto eu tô indo me arrumando para ir trabalhar. Eu tô comigo, né? Eu tenho mania de limpeza, então enquanto eu tô limpando, eu adoro limpar, gente. Me dá um pano na mão que eu vou limpando. Eu sou rainha da limpeza. Mas para mim é uma coisa que eu limpo dentro, inclusive, quando eu tô fazendo esse movimento, sabe? De estar comigo ali, falando comigo, conversando comigo, me percebendo, entendendo o que que tá acontecendo, né? Quais são as minhas necessidades, o que que eu preciso. E isso é muito rico para mim. E as pessoas olham para mim e falam assim, meu, tá fazendo limpeza, faxina. É porque tá Então, vendo só o externo, mas o movimento é, interno, ele é porque muito o que eu grandioso acho que a maior riqueza é essa, que você não está focado para o outro, você está focado para para você. mim. Você está dentro de você, você está nesse Exato, mundo, exato, nessa presença, exato. entendeu? Isso é estado de presença, que eu acho que a gente acaba fazendo, vivendo dias e dias sem perceber, Mas né? para isso as pessoas precisam começar a perceber esse olhar, se olhar para e um olhar para dentro e às vezes até para fora também, do que de quem sou eu, do que eu preciso, como eu funciono, o que é importante para minha vida, o que que eu preciso ter, quais são os meus valores, né? Qual é o sentido de cada coisa que eu faço. E não uma coisa que é automática e muito para cumprir esse papel social ou uma identidade social que as pessoas dizem que você precisa ter, né? Então, eu acho que se a gente não faz esse movimento antes, dificilmente a gente consegue ter esse movimento de presença com verdade, Então, inteiro, né? você sabe que eu estava lá no fazendo, estava na academia, comecei a conversar com uma moça que estava lá na academia, e eu estava falando para ela assim: "Nossa, meus netos me chamaram a atenção, porque eles falaram assim que eu nem cobraram a minha atenção quando eles estiveram lá comigo". Eu falei: "Nossa, a gente trabalha tanto que a gente perde a mão de perceber que o outro tem uma necessidade de um carinho maior, de uma atenção Exato, maior, de um, exato. Quem é o sabe?" outro? Então eu falei assim, nossa, que estava comentando com ela, assim, que legal, estou reaprendendo a lidar com criança, porque não tinha criança na minha família, então lido com adulto. Estava comentando isso com ela, assim, não, Leila,
você tem que tratar eles desse jeito mesmo, você tem que ter com pressa, falar assim: "Vamos lá gente, vamos lá". Porque o meu filho de 15 anos de idade tem uma preguiça, fica deitado e fala: "Levanta, você quer que os outros passem na sua frente? Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter sucesso, vai dar todo mundo melhor". Gente, eu falei assim: "Gente do céu, mas o que que é isso?". Socorro. Eu falei: "Socorro". Eu falei assim: "Mas vem cá, mas se ele está com preguiça, se ele não está querendo acordar", se você perguntar para ele: "Mas por que que você está com preguiça? Não é legal ir na escola? O que que te incomoda tanto?". Se lá perguntar o que está O que sentindo, que tá por trás conversar, disso? ela fala assim: "Não, porque ele vai ficar para trás, porque a gente gasta tanto dinheiro, eu quero que ele vá morar não sei aonde". Gente do céu, eu acho isso tão antigo, mas não é tão antigo. É a competitividade, é essa pressa de que tem, que tem, que tem. Gente do céu, pelo amor de Deus. Ainda hoje, né, os pais põem as crianças no inglês da natação, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Quer dizer, porque o E tempo de medo, presença em família. né? E é Fica um medo, porque assim, escasso. é criar máquinas competitivas, Sim, né, com sim, o tempo eficiência, todo. com padrão, com tal. E o ser humano? Onde é que Quem é está o aquela ser humano? pessoa? O que que tá sentindo? O que que tá fazendo? O que que quer? O que gosta? O que sente, O né? que O sente? que sente, O né? que De repente não sente? sabe nem o que sente. De repente você está alegre, está triste, ele não sabe nem quais são as emoções. Não entende quais são as emoções. Às vezes entende melhor de um cachorro do que de um ser humano. Isso quando os pais não falam: "Para de sentir, É, para de chorar, para pode, de larga de ser besta, para de, né, é, essa é, besteira, isso é bobagem", ou é, seja, é, a criança ou o filho tá falando sobre o que tá sentindo e você fala: "Ai, que besteira, para de besteira", é, né, é, ou tá chorando, tá um pouco mais sensível, porque, vambora, bora pra frente, porque ignora. eu acho que esse, para mim, é o grande problema que quando eu vim do Japão agora, que é o que eu te falo, é o sentir. É o Porque quando eu sentir. vejo que tem um robô que sente, e que ele quer mudar o seu estado emocional para você sentir uma emoção mais agradável para você, para te dar uma alegria, para te dar um estado melhor, né, de menos tensão, de mais relaxamento, e é uma gracinha. Daí o robô eu queria comprar um robô, não Se ele for vende, educativo, eu já gostei dele, porque se for para ensinar o que você tá sentindo e se mas perceber, é eu acho maravilhoso, maravilhoso. entendeu? E assim, eu falei assim: "Mas por que que ele quer", mas o que é triste, Verônica, é que você tem que aprender isso com uma máquina? Você não aprende com É, gente? você aprende com outro ser humano que também sente, o que que tá acontecendo, Né, né? eu fiquei Que é impressionada, falei assim, isso? e eu queria trazer ele, queria comprar, porque eu queria levar nas palestras para mostrar que a gente tem que aprender com uma máquina que sabe perceber a sua emoção e que a gente não sabe perceber a emoção do Pois outro. é, porque é o outro ser humano que muitas vezes diz e mostra pra gente, diz não, né, mas mostra pra gente o que a gente tá sentindo, é na interação. E aí eu vou ter que fazer uma interação com um robô que vai, na verdade, não sei se vai ter muita interação, mas que ele vai me dar a informação do que eu estou sentindo, né? Porque quando eu tô aqui com você, eu sei o que eu tô sentindo, né? Tá uma conversa super agradável, tá super gostoso. Então, eu consigo perceber a emoção, né? De alegria que eu tô sentindo. Agora, o robô vai ter que me dizer que eu tô sentindo alegria de conversar com você? Como fica isso? Então, é isso que me assusta, né, porque eu vejo que a gente acaba não conectando com o ser humano e conectando com a máquina. Exato, exato. Isso é que é triste, porque É, você conecta com a máquina e não conecta com o ser, sim, né. E o que nós falamos tanto de conexão, a questão não é a conexão digital não preciso dela, eu quero a conexão humana, e nós estamos perdendo essa conexão. Eu moro num prédio que exato. eu entro no elevador, ninguém fala nada, a pessoa fica lendo lá, você sai do elevador, a pessoa nem olha, ainda fica com fone de ouvido, que já é surdo e cego, né, porque na realidade, né. E essa conexão, ela é principalmente a conexão digital, ela é de comparação, de julgamento, de, né? Leva a gente aonde? Se conhecer mais? Não, leva a gente a se igualar ao outro ou se inferiorizar ao outro, porque o outro tem aquilo que eu não tenho, ou o outro faz aquilo que eu não faço, ou o outro vive melhor do que, sei lá. E que eu acho engraçado é porque você tem o outro na sua presença, e você fica isola essa presença e você fica com Para outro olhar que o não está outro no. que não tá presente. E que de repente eu nem sei se existe, né, porque na realidade pode ser que está falando com um ser que nem exista, né. É, Então assim, mas nós vamos estar passando por esse momento, acho que os próximos anos é um momento de a gente estar revendo tudo isso. Eu tive uma experiência no metaverso na época da pandemia, e foi muito interessante, porque as nossas crianças, essa geração beta que está nascendo agora em 2025, eles já vão nascer com drones, com carros voadores, com inteligência artificial, com IoT, com tudo, eles já vão nascer com isso, gente. Não tem como falar não.
sabe? Sim, Porque não vai voltar para trás sim. isso. O que nós temos que saber é como usar isso. E eu não acho que a gente vai usar só para atropelar a gente vai usar quando veio a televisão também a gente ficava um pouco assustado. Então todas essas coisas vão acontecer e a gente sem perceber vai estar no nosso dia a dia. A gente Então vai se adaptar. a gente vai ser legal, porque a gente se Porque adapta somos adaptáveis, muito. Isso né? isso é o grande problema, né, porque a gente se É, adapta sem ter consciência, é. você se adapta. Mas como fazer isso da melhor forma possível? Eu acho que isso é uma pergunta Esse que que é a pergunta. nós, como seres humanos, temos o dever de responder a nós mesmos. Então, Como fazer isso da melhor forma possível? O que que você me eu responderia? digo que nós temos que ressignificar o que é ser humano, e ser humano não é trabalho. Ser humano não é papel social. Tem alguma coisa que é mais que é mais forte atrás disso, que nós esquecemos, porque a gente está preocupado com esse papel social que o outro me vê, não o papel social que para mim tem sentido às vezes, mas tem sentido para os outros. E Perfeito. daí fica esse vácuo, né? Esse vazio entre você e o que você está respondendo, o que você está fazendo. Então as pessoas, quando o mundo lá fora não te aceita, não te dá o like, você fica completamente desestruturado. E as pessoas ficam procurando esse like lá fora, né? E nem entende qual que é o like aqui dentro. Então, esse sentir é muito importante. Agora, você começar a conversar com as crianças, como é que você se sente? Eu converso com meus netos muito isso assim, sabe? Como é que eles se sentem, o que eles pensam. Gente, é muito Eu interessante. acho que não só com as crianças, mas eu acho que a gente conversar com os adultos ainda tem a possibilidade de resgatar isso. Porque Ah, tem. muitos de nós Vou adultos, mandar para o seu consultório tudo, né, Verônica? eu adoro, pode mandar que eu faço isso tranquilamente. Porque eu acho que tem a ver com isso, né? É o você reaprender a se olhar ou aprender. Tem gente que ainda tem que aprender, tem gente que vai reaprender a se olhar, a sentir, se permitir sentir, Então, deixa trazer eu presença. trabalho com empresas, né, no mundo empresarial. E Sim. tem uma coisa que é muito interessante, né? O líder, ele tem esse lugar do robozinho, porque quando ele vem, ele dá o tom. É ele que vai fazer as pessoas estarem mais sensíveis, mais abertas, mais conectadas ou não, conforme ele chega. Então, eu vou contar um caso de um líder, ele chegou muito, um cara que a gente trabalhou junto, foi muito bom. E ele chegou, estava só com a equipe de direção, o board, tinha lá 7 pessoas, e ele falou assim: olha, nós temos 2 horas para resolver. Nós estamos em crise, a coisa está assim, 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 e nós temos 2 horas para resolver tudo. Passou aquela pauta assim, que todo mundo já ficou assim, todo mundo já ficou armado, né? Nós temos 2 horas para resolver, que o barco está caindo, o mundo está afundando, o mundo está acabando. Sim, para começar, eu quero que vocês respirem durante 1 minuto. Quando todo mundo parou para respirar durante 1 minuto, as pessoas foram para um outro lugar. Sim. E a reunião começou totalmente Sim. diferente. Então, assim, ele chegou trazendo aquilo e provocou aquela agressividade, aquela, pô, vamos lá, vamos matar, é faca, é tal. Daí quando ele falou assim, respira, vamos respirar profundamente durante um Volta. minuto. Então daí o cara entra e daí você começa a falar de um outro lugar. Eu acho que isso é Você importante. traz um É flow você, é diferente. você sentir essa presença, esse lugar. E quem dá o tom é o líder. Né? Então, É, o líder tem que ser hoje um líder presente, um líder isso, sensorial, um líder porque isso. tudo fala no líder. É o tom de voz dele, é a maneira que ele olha, a maneira que ele olha para cada um, a pausa que ele faz, Sim. porque tudo é uma fala, é uma comunicação. E ele vai fazer essa comunicação através dos sensores dele. Porque nós estamos perdendo os nossos sensores. Eu, desde a pandemia, eu comecei a trabalhar com saúde mental dentro das Hum, organizações, e fazendo muito trabalho com os líderes, porque é hum. isso, são eles que dão tom, né? Então, prepará-los para lidar ou para falar sobre o tema ou para, né, olhar para a saúde mental de uma outra forma junto com produtividade era um grande desafio, né? E hoje, quando você olha para eles e fala, calma, atrás dessa produtividade, desse resultado que você está exigindo que essa pessoa tenha, existe um ser humano por trás disso. Você já entendeu o que está acontecendo? Porque a produtividade, ela é um reflexo muito dessa saúde mental, desse bem-estar dele, do propósito, do sentido que tem o trabalho para ele. Se você não olhar para isso, para esse ser humano, dificilmente você vai ter essa resposta, esse resultado que você está buscando, né, desse colaborador. E o como é difícil eles atingirem isso. Mas hoje, quando eles têm esse conhecimento, as coisas fluem muito melhor, né? E eles se permitem, calma, vamos respirar, vamos olhar o que tem por trás disso, as Porque pessoas, então, se eu estou precisando do ser humano inteiro ali, eu tenho que dar espaço para ele ser inteiro. para ele ser Porque se inteiro. você deixar ele no automático, ele vai. E se você Ele olhar vai. só uma fatia dele, ele não vai. Ele não vai. Ele não vai performar como deveria performar. Se você olhar ele como um todo, né?
Então, eu acho assim que, para mim, nós estamos numa fase muito importante do planeta Terra. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente dar um salto quântico no nosso autoconhecimento, na nossa capacidade de perceber o outro, na Perfeito. nossa capacidade de interagir com o outro, uma vez que tantas coisas mecânicas ficaram mais fáceis, você não sempre tem que ficar fazendo coisa repetitiva, que não exige a sua inteligência, que não exige, sabe, exige só um tempo seu de um desgaste maçante. Não, você pode dedicar, isso a máquina faz, e você dedica a criatividade, a ideia. Gente, eu estou achando ótimo tudo isso, né. Sim, Agora, sim, nós temos que valorizar isso e aproveitar isso, perfeito. né.